módulo 1, só que agora na aula 2, nós vamos entender passo a passo e com exemplos visuais o que cada tipo de bem representa. Qual tipo de exemplo que a gente tem de bem cultural. Então, de acordo com as definições que a gente trabalhou na aula 1 sobre o que é patrimônio cultural, nós vamos dar exemplos práticos de cada tipo de bem e cada tipologia de bem que é considerado na Constituição brasileira. Bom, continuando aqui na Constituição, nós temos 5 grupos que são divididos os patrimônios. A Constituição ela divide esses 5 grupos de forma didática, mas vocês vão perceber, de acordo com o curso, que esses patrimônios eles se entrelaçam entre si. Por exemplo, ele pode estar definido como uma forma de expressão, mas ele também pode ser um patrimônio científico, por exemplo. Mas aqui, nosso objetivo vai ser entender cada um das particularidades desses tipologias em que é colocado na Constituição brasileira. E a primeira tipologia são as formas de expressão. Então, incluído aí nesses bens que são referência para as comunidades, as formas de expressão são uma tipologia de bem de patrimônio cultural. Aqui a gente tem como exemplo, que a gente colocou aqui, as formas de expressão é tudo aquilo que você se expressa e expõe seu pensamento, sua maneira de agir, suas ideias sobre um determinado assunto, ou como você se expressa para construir algo útil para você e para a sua comunidade. Então aqui como exemplo, na imagem 1, nós colocamos o desenho de uma pintura rupestre, que é um exemplo desse tipo de patrimônio de expressão, e por meio do desenho você se expressa, você põe o que você pensa e demonstra também as suas referências culturais, porque tem uma frase que é muito importante a gente levar em conta, que ninguém está à frente do seu tempo. Os historiadores levam muito isso em consideração, porque nós sempre estamos usando referências do nosso tempo para criar as nossas coisas úteis para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, aqui a gente tem essa pintura rupestre e é uma expressão de como se vivia no período, uma maneira de expressar como era o cotidiano. E aqui na imagem 2 nós temos ao fundo algumas cerâmicas. Nós quisemos trazer um museu, um trabalho muito interessante que é feito em Carmo do Rio Claro, que é o Museu de Arqueologia Indígena Antônio Adalto Leite. E essas cerâmicas indígenas, elas são referência nesse sentido de expressão cultural também, é um bem material, só que expressa também maneiras de que se organizavam a vida no cotidiano ali desses indígenas que viveram nesse período. Outros exemplos que a gente traz aí de formas de expressão livros, a literatura, que a gente traz uma imagem do acervo de documentação do SEDOC, que fica aqui em Alfenas, no Museu de Memória e Patrimônio da Universidade Federal de Alfenas. E a literatura é uma expressão, é uma forma de nós falarmos o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós queremos ansiar. É uma das maneiras que geralmente nós mais conhecemos de expressão, por meio da escrita. Mas nós também, igual na imagem número 4, nós temos que levar em consideração outras formas de expressão que não sejam a literatura ou a escrita, que no caso a gente pode falar dos povos que vivem por meio da oralidade. Não existem, houve-se um senso comum há muitos séculos atrás, que as pessoas que não tinham escrita eram umas pessoas sem história. E hoje nós compreendemos que não era bem assim, que era uma perspectiva europeia, um olhar europeu, um olhar civilizatório para com o diferente. É difícil compreender o outro quando nós só temos nós como a nossa referência. Então, quando a gente só tem a gente como referência e não entende a pluralidade, a diversidade,
nós temos em taxar como aqueles que têm e aqueles que não têm. Então é muito interessante a gente usar o patrimônio da escrita, né, entender a escrita como uma expressão, mas também que existem sociedades e grupos que se comunicam e se expressam e contam sua história por meio da oralidade, que a base da sua expressão é por meio da oralidade, contos de histórias e assim por diante. Mais outros exemplos de expressão são as músicas. Eu acredito que na cidade de algum de vocês, como professores, tem aquele grupo de viola, né? Aquele grupo de folia de reis que tem aquelas canções típicas. Outras formas de expressão são as fotografias. Essa fotografia que eu deixei como exemplo foi a fotografia que ganhou a imagem do ano de 2020, que chama O Som da Liberdade, que é um projeto muito interessante que acontece no litoral africano, que une crianças a se expressarem por meio da música. Então a fotografia é uma maneira muito interessante de se expressar, que demonstra perspectiva, onde você está, em que lugar que você quer chegar, várias questões nesse sentido. Os filmes, peças teatrais são formas de expressão, e o vestuário também. Aqui a gente tem uma imagem, a número 8, que é o vestuário, réplica do vestido de Maria Antonieta. Sabemos que Maria Antonieta foi a rainha da França no século XVIII, no período do ápice ali de Revolução Francesa, e ela era uma das rainhas que ficou marcada pelo seu vestuário, que ela se impunha e mostrava suas características, a sua nobreza por meio da vestimenta. Então era uma maneira de expressão que ela tinha de demonstrar toda a riqueza dela, a pompa, e como se fosse um hobby, uma expressão mesmo artística dela. Ela se expressava por meio da vestimenta. E na imagem 9, a gente tem um outro tipo de contexto, que é a expressão por meio do vestimento também, só que vestuários de escravizados. O nosso vestuário demonstra muito quem nós somos. Demonstra o que nós queremos passar, de onde que nós vimos. Então, dependendo da roupa que a gente veste, a gente demonstra classe social, perspectiva de onde que eu vim, e nesse lugar é mais aceitável se vestir dessa maneira. Ou, por exemplo, um grupo punk se veste com uma ideia política. Então, assim, essa imagem dos escravizados demonstra, por exemplo, a falta de sapato é muito significativa nessa imagem, porque a maneira que se veste expressa a condição humana que essas pessoas estavam. Bom, a gente tem também, dentro da Constituição, uma outra tipologia, que é os modos de criar, fazer e viver. Dentro dessa tipologia, nós temos muitos bens imateriais, porque dentro dela entra gastronomia, religião, ritos religiosos, músicas, técnicas, conhecimentos que é passado de geração para geração. Então, um dos exemplos dessa tipologia de patrimônio cultural é o modo de se fazer. Aqui no estado de Minas Gerais, o modo de se fazer queijo é um patrimônio cultural. A receita de como fazer o queijo foi inventariado e registrado como patrimônio cultural para ser protegido para que as próximas gerações tenham contato com essa receita. Porque na lógica de mercado que nós temos hoje é a compra e não fazer. Então, se faz necessário proteger uma receita dessa para que as gerações futuras continuem produzindo e tendo este conhecimento, né? Outro exemplo desses modos de criar, fazer, é as folias de reis. As folias de reis é uma expressão que demonstra muito sobre o cristianismo, representa, é uma referência para os cristãos, né? Sobre o nascimento de Jesus, sobre o episódio do nascimento, e é um também dos patrimônios imateriais mais conhecidos, em que praticamente toda cidade de Minas tem uma referência nesse sentido de modos de se viver, né? Bom, o terceiro tipologia
Eu trouxe aqui a imagem da Mona Lisa, mas ela pode se configurar dentro de modos de expressão, porque ela é uma pintura, mas também nessa terceira tipologia, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, ela também se configura, porque na época se fazer um quadro era também uma expressão de estudo, né? Então a gente tem esse patrimônio aí que tem duas tipologias, dois vieses, né? Então, dentro dessa área, nessa tipologia de criações científicas, de artísticas e tecnologias, nós podemos pensar em diversos tipos de patrimônio, como o telefone, por exemplo, é um patrimônio tecnológico que mostra como ao correr do tempo foi estudando a comunicação, né? Agora, o quarto tipo de tipologia que está na Constituição são as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações culturais. Nessa tipologia se entra um dos patrimônios muito interessantes, que são os lugares, que aqui como exemplo nós trouxemos a Feira Livre de Alfenas, que ela foi registrada como patrimônio imaterial aqui do município. E também dentro dessa tipologia nós temos os brinquedos, que eles são objetos, e são objetos que demonstram práticas culturais dos indivíduos. Então trouxemos também como exemplo os brinquedos. Como quinta tipologia utilizada para se entender o que é patrimônio dentro da Constituição, nós temos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Nós temos que definir muito bem o qual é qual para não corrermos equívocos em sala de aula. Por exemplo, aqui eu trouxe a imagem número 15, que é o Parque da Capivara, que é o maior parque de pinturas rupestres do mundo, que fica aqui no Brasil. Então, aqui nesse âmbito aqui dessa tipologia de patrimônio, nós temos que saber diferenciar que são esses sítios, que são esses grupos, esses locais onde se encontra bens de valor histórico, ou seja, que demonstra o modo de viver de um tempo, né? Ou os paisagísticos pela sua paisagem natural, sua especificidade da paisagem natural, artísticos por terem sido conjuntos artísticos, por ter, por exemplo, a Capela Sistina de Michelangelo, né? Criações de pinturas, grandes espaços assim, artísticos. E temos os sítios arqueológicos. Comumente a gente acha que o sítio arqueológico é escavação de dinossauro, e não. A arqueologia é a ciência voltada especificamente para estudar os vestígios humanos. Então tudo que é vestígio humano é o que a arqueologia se debruça aí para estudar. Então esses sítios são espaços onde se encontra, por exemplo, por isso que o Museu de Arqueologia Indígena do Antônio Adalto é chamado de arqueológico, né? Porque ele é um museu onde que demonstra a ação humana dos indígenas. E os paleontológicos são os voltados para os animais e para a natureza, no caso das escavações de dinossauro. Os sítios ecológicos também, que são os sítios que têm uma grande variedade de vegetais, né? De uma grande variedade de um ecossistema rico, e também o científico, que são espaços de pesquisa, né? Espaços voltados para pesquisa. Então, esses também são considerados patrimônios. A gente tem que pensar também que na Constituição ela nos assegura quem são as pessoas responsáveis por proteger todos esses patrimônios. Então, na Constituição, ela fala que o poder público, em colaboração com a comunidade, tem por obrigação promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. E ela ainda fala como que ele tem que proteger, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação, e ainda deixa aberto para outras formas de acautelamento, outras formas que se possa vir a criar.
Então, agora a gente vai tentar entender um pouquinho qual que é o papel aí dessa administração pública, dessa comunidade, quem que são esses serviços nacionais de patrimônio cultural que são voltados para a preservação do patrimônio. Então, a Constituição ela estabelece que a administração pública e a comunidade é responsável aí por preservar esses bens culturais. No Brasil hoje nós temos o órgão que é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse órgão ele tem por responsabilidade identificar, promover, divulgar, avaliar e fiscalizar todo o patrimônio cultural que está no território nacional. Já no estado de Minas Gerais, nós temos o órgão chamado IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural Artístico de Minas Gerais. E a função dele é avaliar, proteger, divulgar e fiscalizar os bens do estado de Minas Gerais. Então, tem todas essas demandas, esses verbos, avaliar, proteger, divulgar e fiscalizar, que são importantes para saber qual que é a função desse órgão do estado de Minas Gerais. A administração pública municipal, ela também tem a responsabilidade de proteger e divulgar os bens patrimoniais. Elas têm essa obrigatoriedade de proteger no sentido de que deve ser a demanda popular, que sejam protegidos os patrimônios, aí o poder público ele tem que criar demandas específicas, políticas específicas para se proteger esse patrimônio. Já a comunidade, ela tem uma responsabilidade a mais. Quem é a comunidade? A comunidade são as pessoas que são detentoras, as pessoas que possuem os bens. Então, um monumento, uma casa, uma festa de rua, a comunidade que usa esses elementos, que tem eles por usufruto, que usa dele no cotidiano, essa comunidade também tem responsabilidade para a proteção desse patrimônio. Só que, além de proteger e divulgar esses patrimônios, a comunidade ela tem responsabilidade de eleger. Então, é a comunidade que fala: este é o meu patrimônio de referência, isto que é o meu patrimônio. Então, a responsabilidade da comunidade está em eleger, escolher quais vão ser os patrimônios dela, protegê-los e divulgá-los. Bom, na Constituição de 1988, 6 tipos de proteção são destinados para os patrimônios culturais, para os bens e patrimônio cultural. E essas proteções, elas estão divididas, por exemplo, nas leis, que as leis elas são um conjunto, né, de regras e normas para ser seguidas. Então, cada município ela tem as suas leis sobre patrimônio cultural, né? Cada município, cada estado, e nós temos a legislação, que no caso a Constituição, que é a nacional. Outro tipo de proteção que existe para os bens, esse é o inventário. O inventário ele é uma proteção tanto para os bens de natureza material, que foi o que eu expliquei no começo, que são os bens físicos, e tanto para os imateriais, que são os bens que são subjetivos, que são modos de fazer, expressões, são modos de pensar, festividades. Os inventários, ele consiste em basicamente fazer um levantamento de dados de todas as informações sobre o bem. Então, se você quer fazer um inventário sobre o bem, você tem que levantar todas as informações, ou seja, o primeiro passo é saber o que é, identificar. Por meio da identificação, da catalogação, do levantamento de documentos, de fotografias, do estado do bem, você consegue ter uma ideia de quais são as pessoas, a comunidade de referência, quem que acha esse patrimônio importante, né? De quem é esse patrimônio, para que ele serve, qual é a função dele. Ele tem as mesmas funções que ele tinha há 20 anos atrás, ele ainda está conservado. Então, todo esse levantamento de dados, quem fez, quando fez, para que fez, qual a intenção de se preservar hoje,
toda essa documentação, todo esse levantamento de dados, ainda também levantamento de dados arquitetônicos, todo esse levantamento de dados é importante para a proteção do bem, porque o levantamento de dados em si é a proteção. Então, todo esse levantamento de dados, o levantamento arquitetônico do estado que se está o bem, tudo isso constitui, propriamente dito, a proteção. Então, a proteção em si é fazer esse levantamento de dados, é ter essas informações sobre o bem. A partir do momento que você tem as informações sobre o bem, você já tem meio caminho andado. O inventário não é uma proteção legal, mas você já tem informações claras sobre o bem que, reunidas em um inventário, a possibilidade de ser perdida, porque às vezes uma informação está em um lugar, está em outro, e o ato de recolher essas informações já é um ato de proteção em si. Então, o inventário, nós dizemos que é o primeiro passo para se começar a proteger um bem, um patrimônio cultural. E agora nós vamos falar um pouco sobre o tombamento. O tombamento eu acho que é a proteção, legal mais conhecida, mas existem muitos equívocos também relacionados a essa proteção. O tombamento ele está instituído por lei no Decreto 25.1937, então existe a lei do tombamento desde 1937 aqui no Brasil. O tombamento ele tem por objetivo proteger os bens de natureza material. Então, voltando lá no que a gente pensou sobre a Constituição, a definição da Constituição sobre os bens de natureza material e imaterial, na Constituição nós temos os materiais, então essa proteção do tombamento são para os materiais. E tem um motivo porque é só para os materiais. O tombamento, esse termo, tombamento, ele não é porque vai derrubar o imóvel ou jogar uma britadeira em cima dele, não, nada disso. O bem, ele vai ser protegido, preservado, por meio dessa instituição do tombamento, mas esse termo tombamento ele vem como uma homenagem, quando se criaram a lei, quando se criaram a proteção, eles quiseram homenagear a Torre do Tombo. Em 1375, Dom Fernando criou a Torre do Tombo em Lisboa, que fica em Portugal. E essa Torre do Tombo era onde ele guardava todas as documentações do reino. Todas as documentações, tudo que era de material do reino, ficava nessa Torre do Tombo. Então, quando se foi institucionalizar a proteção para os bens materiais aqui no Brasil, em 1937, homenagearam-se usando o termo tombamento, que vem de Torre do Tombo, para essa proteção legal. O tombamento, como eu disse, ele é voltado para bens materiais, então monumentos físicos, tanto os móveis, que podem ser retirados de um lugar para o outro, quanto os imóveis que são fixos e permanentes em um lugar só. Quando um bem é tombado, ele é protegido e o objetivo do tombamento é que não ocorra a mutilação do bem, ou seja, que ele não seja descaracterizado ou que ele não seja destruído de alguma maneira. O objetivo do tombamento, qualquer pessoa pode chegar e pedir um tombamento, porque o objetivo é simplesmente a proteção. Agora, existe todo um dilema com relação ao proprietário do imóvel, com relação ao tombamento. Existe um senso comum, popularmente se fala, que o tombamento o dono não vai poder mexer, não vai poder fazer nada no imóvel, não. O bem continua sendo do proprietário, o proprietário continua usando o bem, só que o único impacto que tem com relação ao bem modifica como o bem pode ser usado, Então, todo município que tem política de patrimônio cultural tem um conselho do patrimônio cultural. Quando um bem é tombado, o proprietário
pode fazer qualquer tipo de modificação no bem, só que deve passar pelo Conselho de Patrimônio Cultural primeiro. Aprovando essa modificação, o proprietário ele pode fazer a modificação, o imóvel continua do proprietário, ele faz uso, vive no imóvel. A única modificação que acontece por meio do tombamento é uma limitação do uso, no sentido de modificar ou mutilar o bem, né? E o dono do bem pode vender a propriedade, ele só limita nesse sentido de ter que pedir para o Conselho do Patrimônio Cultural para fazer as modificações que ele queira no bem, né? Modificações que comprometam aí as características. Outro tipo de proteção que está prevista na Constituição para o patrimônio cultural é o registro. O registro ele é uma proteção para os bens imateriais, que é o que nós falamos que não tem materialidade, que ele não é físico, é um bem subjetivo, são modos de se fazer, modos de se expressar, formas de fazer. Então, essa proteção é específica e ela foi instituída recentemente, em 2011 no Brasil. Para se fazer tanto o tombamento e tanto o registro, tem que ser feito o inventário antes. Antes de qualquer proteção é feito o inventário. No caso do registro, o inventário ele é refeito de 10 em 10 anos. Quando um bem é protegido, por exemplo, numa feira, ela é protegida pelo registro. Ela tem proteção legal. O inventário dela deve ser feito de 10 em 10 anos, porque leva-se em consideração que um bem de natureza imaterial pode se modificar. Por exemplo, uma festividade, que existia um pároco que tomava a frente da festividade, um padre, né? Um líder religioso. Se esse padre vir a falecer, outras pessoas vão encaminhar a festa, né? Então, existe a necessidade de atualizar os dados com relação à festa, quais mudanças que aconteceram. O problema não é mudar, a questão é que ela tem que ser acompanhada com o tempo. Todo patrimônio cultural está passível de mudanças, porque ele está inserido no tempo. A questão é que deve ter um acompanhamento para compreender essas mudanças durante o tempo. Preservar o patrimônio não é mantê-lo estático igual a que ele foi criado, mas compreender as mudanças que ele foi sofrendo e compreender a importância dele e as novas funções que esse bem foi ganhando com o tempo, né? Bom, outro tipo de bem, outro tipo de proteção que se tem na Constituição brasileira é um bem mais no sentido preventivo, que é o da vigilância, do policiamento com relação à vigilância dos bens, né? Tanto a comunidade pode participar dessa vigilância no sentido de proteger ali o bem, de que não aconteça nada com ele, se tiver algum risco, já avisar o poder público, e o poder público também está ciente dessa vigilância. Outro tipo de proteção também é a desapropriação, que acontece só em último caso, né? Ele não tem um decreto de lei que ratifica, que confirma, né, esse tipo de proteção, mas é um tipo de proteção que é usado no último caso. Ele é voltado para os imóveis privados, quando o Estado entende que tem utilidade pública aquele imóvel e ele está sofrendo alguma mutilação ou destruição, o poder público ele tem esse poder de tomar aí por meio de alguma indenização esse imóvel do poder privado. Bom, não está previsto na Constituição, mas aqui no curso nós vamos pontuar uma forma de proteger o patrimônio cultural que está nas suas mãos, professor, que está nas minhas mãos e de qualquer um da comunidade,
que é a educação patrimonial, né? Como trabalhar essa educação patrimonial? O que é isso? A educação patrimonial nada mais é do que inserir atividades, ações, projetos, programas dentro de sala de aula ou outras formas de ensino, tanto no formal, tanto no informal, né? Não precisa ser necessariamente em sala de aula, mas em casa, com os pais, inserir esse tipo de atividade com crianças, jovens, adolescentes. Tudo isso é a definição do que é educação patrimonial, né? O objetivo da educação patrimonial, das ações que usam o tema educação, patrimônio cultural, né? Então, a gente tem a educação patrimonial como 2 pilares, que é a temática patrimônio cultural e a inserção dessa temática em ambientes, em ações educativas. Isso é educação patrimonial, ou seja, você utilizar essa temática no seu cotidiano, em sala de aula, isso é educação patrimonial, né? Então, o objetivo dessa educação patrimonial é fomentar, é valorizar a cultura, é proteger o patrimônio cultural local da sua cidade, da sua família e da sua comunidade. E se não for protegido esses patrimônios, né? Se eles forem simplesmente derrubados ou simplesmente as pessoas não forem cautelosas e forem deixar acabando com o tempo esses ensinamentos, essas práticas. Bom, quando se prova a ação de destruição de algum bem, patrimônio cultural e valor utilitário para o Estado e para o município, pode-se sim ocorrer a punição de multa e até detenção, nos casos de não proteção do patrimônio cultural, né? De destruição do patrimônio cultural.